hoje a gente vai conversar sobre recomeços. Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas para a gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas e mulheres. Tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca. E eu sou a Glau. E hoje a gente vai conversar sobre recomeços. Gente, recomeço é uma coisa assim clássica na vida. Porque toda a vida a gente tá recomeçando. A gente gravou um episódio anterior que a gente falava sobre autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, consequentemente, nós teremos rompimentos na nossa vida. Seja de decisões nossas, até de decisões de ações, enfim. Quanto de pessoas também. Pessoas que não agregam, enfim. E, né, entrando nesse assunto de recomeços, eu queria falar pra vocês que o final do ano tá chegando, né? Se você já está ouvindo esse podcast em 2025, estamos gravando no final de 2024, e essa época do ano, ela vem recheada dessa nostalgia, dessa sensação de recomeço, desse renovo e tal. O que tu acha sobre isso, amiga? Ai, é bem esse momento, né, que a gente começa, às vezes, até se pressionar um pouco demais. De olhar para tudo que a gente fez, para as pessoas que estão com a gente, que não estão com a gente mais, como a gente vai seguir, né? Tanto que tem muita gente que ali deu virada do ano começa a mandar textão, né? Ai, foi muito bom esse ano, como esse ano, esse ano, esse ano, esse ano. É um momento bem delicado. Até porque as pessoas bebem, fazem o que bem entendem, aí o coração fica frágil, as pessoas lembram, né, de ser mais sensíveis. Enquanto o ex não deve ter voltado na virada do ano, né? Pensando. Mas é Mas isso. faz parte, né? A gente precisa abrir mão de amizades também, de pessoas também. E eu acho que isso é muito mais um recomeço do que qualquer outra coisa, porque ter essa interação social, ela não é tão fácil para a maioria das pessoas, principalmente agora que a gente está numa era mais tecnológica, né? Então todo mundo se conhece pela internet, se conhece pelo Instagram. Hoje é mais Instagram do que tudo, né? E aí, dificilmente a gente interage pessoalmente. Então, mesmo que, ok, não tenho amigos, a sensação de fazer novas amizades, ela é uma sensação de recomeço, né? Que em algum momento da sua vida você já teve amigos, na tua infância, na tua adolescência, que seja. Sim, fato. Eu acho que os recomeços, eles são mais difíceis, principalmente pelas pessoas. Por exemplo, eu vou sair do meu país e eu vou emigrar. Não é difícil só pela, tipo, lógico, né? Tem toda a questão burocrática, é difícil, dinheiro, tempo, recursos, tudo que tu vai, todos os recursos que tu vai usar para essa imigração é difícil. Mas o que mais é difícil é saber que tu vai ter que deixar os teus vínculos no teu país de origem para criar novos vínculos lá fora, novos vínculos com pessoas, porque nós somos seres sociáveis, né? Tipo, nós não sobrevivemos sem o ser humano, ele naturalmente ele não sobrevive sem outros seres humanos, sabe? Ele precisa para se reproduzir, para, enfim, desenvolver um bebê, ele não consegue crescer sem uma mãe, diferente do restante do reino animal, que os animais conseguem meio que se virar sem a mãe, um bebê humano não, né? Então, eu acredito que esses recomeços, quando se tratam de pessoas, são os mais difíceis. Mas, assim, existem vários tipos, né? Existe o recomeço de trabalho, existe o recomeço de relacionamento, como a gente já falou, existe o recomeço de migrar, de mudar, sabe? Existe o recomeço de vida após, por exemplo, a pandemia, foi um recomeço, após um problema de saúde. Existem os recomeços internos, e aí a gente tem é um abrangente bem grande de temas, porque a vida é um eterno recomeço, né? Sim. Os famosos altos e baixos, né? Faz parte. Fazer o quê? Mas é engraçado porque quando a gente fala de fim de ano, assim, de deixar pessoas para trás, né? No outro episódio a gente comentou sobre ter pessoas que nos desafiam ao nosso redor. E eu acho que eu preciso deixar isso claro,
porque, assim, são pessoas que nos desafiam no sentido bom. E a gente precisa pensar muito em como essas pessoas nos afetam, sabe? Porque corre muito risco também da gente entrar em relações que a gente não quer e de permanecer em relações que a gente de fato não se sente bem e que não é saudável. E é diferente a gente estar em um relacionamento que te desafia e que te bota em coisas que não são confortáveis, mas que são boas para você. E outra coisa é você estar em relacionamentos que não são saudáveis, de pessoas que tentam te manipular, de pessoas que tentam te convencer de que você tá errado o tempo todo, que a culpa é sempre sua. Isso você não precisa carregar, né? E é por isso que é importante a gente olhar para esses recomeços e enxergar eles de uma forma boa, porque é uma chance de tentar de novo, né? Tem um casal que eu acompanho, que eles moravam no Rio de Janeiro, e agora eles estão mudando para João Pessoa. Eles têm duas filhas pequenas, uma deve ter 7, a outra uns 4, 5. E eles têm 2 cachorros grandes e 2 gatos. E mesmo assim, eles mudaram, levaram a mudança, inclusive, levaram os móveis, né? E aí, putz, imagina a burocracia para fazer tudo isso, né? Mas eles foram, e aí algumas pessoas perguntaram: nossa, mas e a família de vocês? E os amigos? E os amigos das crianças? E ela falou assim: gente, eu vivo uma vida só. Eu vou ficar esperando a minha família, eu vou ficar a vida toda em função de viver perto da minha família, de estar perto da minha família. Porque, ok, é doloroso morar longe. Eu moro muito longe da minha família, né? Assim, moro perto do meu pai e perto da minha irmã faz um ano, minha irmã mudou pra cá, tem meu marido, mas moro longe da minha mãe, moro longe do meu irmão mais novo, das minhas avós, das minhas tias, dos meus primos, moro todo mundo bem longe. E isso é doloroso, mas é um processo de recomeço, sabe? Quando eu mudei pra cá, uma das coisas que mais me doeu foi estar longe dos meus irmãos, principalmente do meu irmão mais novo, que a gente é muito próximo, inclusive ele tá de férias, tá aqui em casa. Mas foi uma das coisas que mais me machucou, porque eu sentia que eu precisava ajudar ele, eu sentia que eu precisava cuidar dele, eu sentia que eu tava sozinha, porque eu de fato tava sozinha, foi o primeiro momento que eu me vi literalmente sozinha, porque eu ficava o dia todo sozinha em casa. Eu conseguia conversar com as pessoas só por mensagem, a gente estava no meio de uma pandemia, eu acho que todo mundo deve ter sentido em algum momento que estava muito sozinho no meio da pandemia, né? Porque, infelizmente, foi basicamente isso que aconteceu, a gente teve que se isolar. Mas são processos, né? Eu hoje sei lidar com a solidão de uma forma muito mais leve e também sei lidar com essa distância de uma forma muito mais leve. E isso que tu trouxe ali da questão do medo é muito importante, interessante. Eu tenho uma amiga que ela tá passando por uma situação que ela tá numa mudança de vida. Ela tava numa fase mais de festas, de sair, tipo, mais assim, vamos viver, vamos viver. E agora ela tá numa fase mais tranquila. Ela tá em uma fase onde ela quer fazer rolê mais tranquilo, quer fazer uma trilha, quer pegar uma praia. E não que tu não possa conciliar os dois, tá? Tipo, tu que tá ouvindo aí, dá super pra conciliar os dois, dá super pra ver as duas vibes. Mas às vezes a gente tá tão intenso numa vibe só, sabe? E tu não percebe que existem outras possibilidades. Então ela, tipo, deu uma parada assim e ela entrou num ciclo de mudança. Só que nesse ciclo de mudança, ela precisou deixar algumas amizades mais em segundo plano. Não porque ela não ama essas pessoas, mas porque ela tá priorizando outras coisas na vida dela, que não os rolês que ela fazia com essas pessoas. E aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, Glau, eu tenho medo de deixar as minhas amigas assim, falar pra elas, ai amiga, não topar os rolês e tal, elas não me convidarem mais e eu acabar ficando sozinha. Ou eu acabar ficando triste e tal. E eu falei assim, amiga, em algum momento da nossa vida, a gente de fato não se sente sozinha. Tem momentos que a gente tá cercado de pessoas e a gente se sente sozinha. Tem momentos que a gente tá, tipo assim, com pessoas do nosso lado, com amigos que a gente ama e a gente tá se sentindo sozinha. Porque a solidão, na verdade, tu entender sobre solitude é muito mais tu entender que estar sozinho não é estar de fato só, é estar contigo, sabe? E, consequentemente, ficar bem com isso. Então, e quando a gente entende que as mudanças elas vão acontecer, as pessoas elas vão sair da nossa vida e que tudo é cíclico, nada, nem ninguém é eterno na nossa vida, nem o nosso amor, nem os nossos amigos, nem a nossa família é eterna na nossa vida. A única pessoa que vai viver contigo do dia que tu nascer ao dia que tu morrer é tu mesmo.
sabe? Então, quando eu falei pra ela, amiga, em nenhum momento a gente tá de fato 100% feliz, 100% segura. Então, fica tranquila. Talvez agora tu esteja sentindo mais esse afastamento delas, mas com o tempo tu vai entender que é porque tu tava em outro ritmo de vida. E tudo bem. Não é porque tu não ama elas, não é porque essas pessoas não são boas pessoas, muito pelo contrário, elas fizeram muito bem nesse momento da tua vida. Sabe? E quando a gente fala de mudança também, é importante salientar que sim, é importantíssimo sair de relacionamentos tóxicos, seja de amizades, de família, sabe? Tem família que é tóxica, sim, ou de relacionamento afetivo, assim, amoroso, né? Mas também, às vezes, tu vai se afastar das pessoas mesmo amando elas. Não porque tu não quer estar com elas. Ai, mas o amor, ele luta pra estar junto. Não, sabe? Se amar em primeiro lugar, às vezes é entender que mesmo pessoas que tu gosta não fazem sentido estar na tua vida naquele momento. E não é se afastar no sentido assim, ó, amiga, Rebeca, eu não quero mais falar contigo, não fala mais comigo. Acontece, é natural. E quanto melhor a gente souber lidar com isso, menos a gente se frustra com a vida. Porque a gente já tem tanto problema para resolver, gente, que sinceramente as mudanças elas deveriam ser os menores, porque a gente tem que entender que quando a gente fecha esse ciclo, outros novos vêm. Quando a gente para de conversar com alguns amigos, a gente se abre para novas amizades. Isso eu aprendi quando eu fiz o meu intercâmbio. Eu fui sozinha, né? E eu entendi que como eu tava sozinha, eu precisava estar 100% disposta a conhecer novas pessoas, a fazer novas amizades, porque senão eu ia continuar sozinha num país novo, enfim. E foi o que eu fiz. E, gente, eu fiz tanta amizade, que talvez se eu tivesse ido com uma amiga, ou com um amigo, ou com um namorado, enfim, minha família, eu não teria conhecido todas essas pessoas. E foi tão legal. Eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, mas porque eu entendi que talvez deixar as pessoas para trás precisava naquele momento para que novas pessoas entrassem na minha vida. E a mudança ela é isso. Ela não é necessariamente uma coisa ruim, né, amiga? Sim, e é legal isso, porque tem muita gente que não lida bem com mudanças, né? Tem muita gente que a gente vê, que a gente conhece, que são pessoas que estão acomodadas, que estão felizes na zona de conforto delas. E eu não vejo isso necessariamente como um problema. Tudo bem você querer viver sua vida pacata, sem mudanças drásticas, com os mesmos amigos e tudo mais. Mas eu acho que a graça da vida está na mudança, sabe? Então, para mim, não faz tanto sentido. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de mudanças, mas faz parte, sabe? Eu vou ficar correndo contra a própria intuição da vida. A vida funciona assim. Até porque eu tava vendo um vídeo da Beta esses dias e ela tava falando que as coisas são construídas para serem eternas, né? Os prédios são construídos como se eles nunca fossem cair. A gente vive a vida como se ela nunca fosse acabar. Ai, nossa, porque eu faço a mesma coisa todos os dias. Qual que é a graça de você fazer a mesma coisa todos os dias, sabe? Você pode morrer amanhã, depois de amanhã. Você pode ter algum problema e não conseguir mais fazer coisas que você sonha em fazer. A própria idade, né, nos limita muito. E falo porque a gente vê, né, nossos avós, nossos pais, nossos familiares no geral envelhecerem e perderem coisas que eles gostavam de fazer antes. Então, assim, pra que eu vou ficar me limitando a ficar aqui sentada na mesa do computador o dia todo, né? Eu acho que há muito que se explorar, há muito que mudar, e a mudança ela não é ruim. Algumas vezes a gente muda contra a nossa vontade, mas a gente sempre aprende alguma coisa com isso. Isso é verdade. Falando assim também falou de mudar contra a própria vontade, já aconteceu comigo, ser demitida. Fui demitida e eu ficar desesperada e tal. Só que depois de ser demitida, eu fui pra lugares melhores. Ou eu, tipo, pedi demissão. Eu tenho uma amiga que ela não tem medo de pedir demissão. Ela não tá contente, ela vai lá, ó, mãe, pai, organizei aqui o financeiro, tô me demitindo, tchau, tchau. E eu admiro muito isso nela. Ela não tem medo, amiga. Ela não tem medo de, tipo assim, não estou contente, vou me demitir. E agora ela tá num trabalho que ela tá curtindo, sabe? Mas, porra, desculpa o palavrão. Ela precisou pelear, sabe? Ela precisou pelear muito pra chegar num trabalho que ela curtia e que era dentro da área dela de fato e tal. E aí eu fiquei pensando, cara. Às vezes é isso que me falta, coragem. Porque assim, eu também amo mudança e tal, mas a mudança ela requer coragem,
sabe? Uhum. De tu tomar uma atitude, de tu ir em frente, de tu bancar, não, ó, eu vou bancar a minha decisão, é isso. Requer muita coragem. Sim, e engraçado é que eu tava pensando esses dias, né? Esse ano eu fiz aquilo de a palavra do ano, né? No início do ano. E a palavra foi coragem. E aí esses dias eu tava pensando, e ano que vem vai ser de novo coragem. Porque, ok, eu fui muito corajosa esse ano, mas ano que vem eu quero ser mais. Eu preciso me desafiar mais, né? Eu comentei com você, eu quero pessoas perto de mim que me desafiem mais. Eu entendi que para chegar onde eu quero chegar, que para alcançar os objetivos que eu tenho hoje, eu vou precisar sair muito da minha zona de conforto. E, ao mesmo tempo, eu quero fazer isso da forma mais leve possível. Então, dentro dos meus limites. E isso é um processo de mudança gigantesco, assim, porque eu tô tendo que olhar muito para o que eu consigo fazer, para o que faz sentido para mim e para o que eu preciso, né? Eu percebi que esses dias, por exemplo, eu percebi que eu me escondo muito atrás do meu conforto, dos meus clientes, sendo que eu preciso de mais clientes, eu preciso ir atrás de outras coisas, né? Eu fui recentemente desligada da empresa que eu trabalhava junto com a Glaucia, e aí foi tranquilo até porque eu queria ser desligada, eu queria sair de lá, então para mim foi bom. Foi um pouco assustador, porque eu nunca tinha sido desligada de nada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me vi numa situação de desafio. E aí, agora eu tô aprendendo a abraçar esse desafio e ir atrás dele. E a mudança ela não precisa ser drástica. A gente não precisa de viradas de chave para começar a fazer as coisas, sabe? Tem coisas que é uma questão de dia a dia, é uma questão de rotina. É aquilo que a gente conversou sobre metas agora no final do ano. É uma questão de pouquinho em pouquinho, né? Nossa, real, verdade. A mudança é porque é igual. Você falou uma coisa que ficou na minha cabeça. A mudança ela é uma coisa natural da vida, né? E a gente percebe que a mudança ela é inevitável, como você falou, tipo, nos seus avós, na sua família. A gente percebe no nosso próprio corpo. Tipo, ele muda. Você não é mais Sim. um feto, você não é mais um bebê, você não é mais uma criança, você agora é um adulto, um adolescente, sabe? Uma pessoa, né, mais velha e tal. Igual eu tava me olhando esses dias, eu pensei, meu Deus, eu preciso renovar o meu Botox, porque já tá aparecendo minhas linhas de expressão novamente. E eu quero ser plastificada, gente, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei pensando, mas cara, que loucura! A mudança que tem acontecido no meu corpo. Tipo, eu ver o meu corpo de uma mulher adulta, sabe? E às vezes a gente não reconhece as mudanças e elas acontecem exatamente como você falou, aos poucos. Porque chega uma hora que você se olha no espelho e você pensa, ué, tem alguma coisa diferente aqui, Uhum. sabe? Tipo, eu não tinha notado isso antes. Nossa, como meu corpo tá diferente. Ou, um exemplo bobo, evolução da academia. Estava conversando hoje eu com uma amiga sobre isso. Ela falou, amiga, você me vê todo dia? Você não, né? Tu, que aqui no sul a gente fala tu. Amiga, tu me vê todo dia, tu não nota a minha mudança. Mas quem não me vê há muito tempo, nota. E por que que eu não noto a mudança nela? Porque é de pouco a pouco. Por que que ela não nota a mudança no meu corpo? Porque é de pouco a pouco. Mas quando tu vai ver, essas pequenas mudanças, essas pequenas decisões diárias que a gente toma, sei lá, de treinar, ou até o tempo, com o nosso corpo, com a gravidade, com tudo, essas pequenicas mudanças geram um resultado grande, geram uma mudança maior. E é bem isso que você falou, é de pouco a pouco. Aliás, escutem o podcast de metas, porque ficou muito bom o episódio. Vale a pena, mesmo que vocês estão ouvindo isso no começo do ano, compensa escutar. Viu? Sim, Não até falar porque nada, não. exatamente. Até porque as metas, elas servem para o ano todo. Você pode Sim. construir meta qualquer dia do ano. Pode ser em agosto. Não tem problema. A diferença de começar em dezembro e janeiro é exatamente nenhuma. Exato. Tanto que a minha agenda desse ano, o foco dela era ter linhas no começo do mês para mim fazer o planejamento mensal, assim, as metas do mês. Porque eu sei que mesmo que eu bote meta para todos os 12 meses do ano em janeiro, vai chegar fevereiro, já vai ter mudado as metas que eu botei para fevereiro. Não vai ser do jeito que eu quero. Exatamente. As Na coisas vão mudar. semana, a gente muda. Na Na semana, semana. às vezes eu Sim, faço. Eu pois é, sento segunda-feira, meu faço checklist tá assim, aqui. minha agenda da semana. Chega na quarta-feira, minha filha, minha agenda já mudou toda, sabe? Ah, Então, é isso. As pequenas mudanças estão nas pequenas ações e as grandes mudanças acontecem a partir das pequenas. Fato. sim. E isso que você falou de mudança em relação ao corpo, né? É engraçado porque às vezes nem a gente percebe as nossas próprias mudanças, né?
A mudança com o corpo mesmo. Às vezes a gente tá na academia há 6 meses. E esse é o legal de você tirar foto, de você gravar vídeos, né? Você É olhar pro seu verdade. corpo e ver o quanto você evoluiu. Porque você se olha todos os Evoluiu. dias. Eu tava desse jeito esses dias, só cantando qualquer palavrinha, eu cantava uma música. Mas isso serve pra tudo, né? A mentalidade, às vezes o jeito da gente lidar com a nossa família. Eu É, não reparei, ai, nossa, agora eu trato minha mãe diferente. Não, eu percebi com o passar do tempo que, nossa, eu fui ficando mais compreensiva, fui mudando o tom da conversa com a minha mãe, não sou mais uma adolescente rebelde. E não foi conscientemente, não, porque eu vou deixar de ser adolescente hoje e vou começar a tratar meus pais melhores. Não foi assim, foi com o passar do tempo. Então, as mudanças, elas são naturais de fato, né? A gente não tem controle sobre tudo e, consequentemente, isso muda, né? As coisas mudam e a gente vai perdendo o controle. sim, exatamente. Então, agora que nós já falamos sobre vários assuntos, amiga, queria te perguntar se você tem dicas práticas para a gente conseguir lidar bem com as mudanças. Para lidar bem com as mudanças, vamos lá. Sim. Vamos pro meu repertório de mudanças. Estou pensando aqui, né? na, na Pergunta prática, né? profunda, né? Porque é muito Ah, fácil a gente pois é. falar, aceite as mudanças, elas são ótimas. As Sim. portas se fecham para as janelas abrirem, as janelas se fecham para as portas abrirem. Mas na hora da prática, na hora de botar o fim no relacionamento, na hora de se afastar de uma amizade, na hora de pedir Dói. demissão, dói, gente. Mudança dói. É igual ao autoconhecimento que a gente estava falando. Dói. Tudo que vai tirar a gente da zona de conforto no nosso cérebro, ele é assim, ó. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Fiz uma coisa diferente, meu cérebro vai dizer assim, ó. Ei, quem tu tá Aham. pensando que tu é? Faz parte, é natural. Por isso que a gente tá pensando aqui em conselhos práticos, porque, né, na hora do vamos ver as coisas funcionam diferente. Sim, e a gente sempre tem, assim, na ponta da língua, né? Os conselhos práticos. Chegou nesse de mudança, nossa, gente, agora. Mas, por exemplo, essa semana eu queria descansar. Queria ficar mais off. Semana pré-natal. Meu marido entrou de férias hoje, praticamente. Meu irmão chegou de férias essa semana. Minha rotina tá de ponta cabeça. Só que eu acabei marcando uma reunião com uma cliente porque era interessante a gente fazer isso antes do final do ano, antes das festas, até para não precisar marcar nada na semana das festas, né? E aí tive que abrir mão desse descanso, que não era uma coisa que eu queria, então é uma mudança aí que eu não queria muito, não estava muito confortável. E aí o que que eu fiz? Anotei coisas que me deixam menos ansiosa, porque normalmente eu lido razoavelmente bem com mudanças. Assim. Vamos falar que bem, porque bem é forçar demais. Mas eu sempre fico ansiosa, mesmo lidando bem, eu fico muito ansiosa, igual agora, né? Eu tenho essa reunião e hoje eu acordei ansiosa, porque eu sei que amanhã eu tenho reunião e eu queria deixar as coisas mais planejadas. Então eu fui anotar o que eu preciso para essa reunião. Então, anotar o que você está ganhando, talvez, com essa mudança. O que vai agregar na sua vida essa mudança. As coisas, eu quero muito começar a praticar nesse próximo ano, as coisas pelas quais eu sou grata até para poder comparar essas mudanças mesmo, sabe? Porque hoje pode ser que eu seja grata pela minha câmera aqui, que é pequenininha. E pode ser que daqui a uns anos eu tenha uma big câmera e essa aqui vai ser um arrozinho perto dela, sabe? Mas eu vou ter sido muito grata por ela. Eu vou entender que esse processo de mudança ele foi importante e ele não veio só de, nossa, comprei outra câmera, mas veio do meu esforço, de eu ter ido atrás das minhas coisas. Então, pensar nos pontos positivos dessa mudança quando você começar a enxergar que as coisas estão mudando. E aceitar que as coisas mudam. Aceitar. Eu particularmente, não gosto muito também. E tá tudo bem, gente. Não é muito legal mesmo, mas faz parte, né? A gente não tem controle. Tem que me lembrar o tempo todo que eu não tenho controle das coisas. Porque eu adoraria ter, mas não tem. É, de fato. Eu concordo com todos esses conselhos. Acho que ter isso conscientemente, tipo, ah, não. Gente, não tenho controle, as coisas vão mudar, sabe? Os ciclos vão se renovar, o meu corpo vai mudar, a gravidade vai avacalhar comigo e faz parte. Todos os dias se lembrar disso. E uma dica que eu apliquei um tempo na minha vida, quando eu tava bem estagnada, tava bem lelé da cuca, que foi muito bom pra mim, foi tipo assim, criar mudanças intencionais. Vou dar exemplos práticos. Ah, eu tenho uma rotina ali e tal, muito regrada. Vou uma vez por mês fazer um rolê diferente. Uma vez por mês, ou eu vou, sei lá, num parque que eu não conheço, eu vou
no cinema que eu não tenho hábito de ir. Eu vou numa sorveteria que eu nunca fui, numa cafeteria que eu nunca fui. Ai, mas eu não quero ir tão longe. Bom, então se tu quer se adaptar com as mudanças a pequeno, assim, curto, então, tipo assim, experimenta ir em todo mês em um restaurante diferente, sabe? Ou, não, quero ir sempre no mesmo restaurante, ainda não quero mudar tão radicalmente assim, quero começar aos poucos. Vai sempre no mesmo restaurante e pede sempre uma coisa diferente, sabe? Porque a gente tem costume de ir no restaurante e pedir sempre aquele prato que a gente gosta. Pede uma coisa diferente. Se desafia a mudança, a entender que a mudança ela é natural e se colocar à prova nas mudanças é muito interessante, porque tu começa a enxergar novas coisas e daí tu vai experimentar um prato novo e tu vai pensar, olha só como esse restaurante tem outras opções além daquela que eu gosto e não foi um problema mudar, ou tu vai pensar assim, nossa, definitivamente eu tenho que escolher aquele prato mesmo, porque é aquele que eu gosto e esse aqui não tá com nada. E essa é a graça da mudança, às vezes tu vai curtir, às vezes tu não vai curtir tanto, igual a Bebeca tava falando. As mudanças que ela, dessa semana ela não curtiu tanto, e tudo bem, nem sempre a gente vai curtir as mudanças, mas às vezes tu vai num café que tu nunca foi e tu vai dizer, não é que eu gostei desse café? E vai se tornar o teu café preferido, sabe? Então, se desafiar as mudanças e, tipo, ter mudanças planejadas é bom, é importante, até pro teu cérebro entender que não necessariamente é uma coisa ruim, pra ele não ficar te sabotando, sabe? Pra tu se tornar uma pessoa mais resiliente. Sim. E pensando nisso, tem uma coisa que eu já vi uma vez, que é você pegar um potinho e aí você escrever coisas que você quer fazer. Nesse caso aqui, recomendo que sejam coisas para você fazer sozinho, para a questão do desafio da mudança, né? Então, coisas que você pode fazer sozinho, comer um café diferente, pedir um prato de comida diferente, ou comprar um jogo que você consegue jogar sozinho, que seja mais baratinho, por exemplo, se desafiar a pintar, se desafiar a escrever sobre um tema diferente que você nunca escreveu, se desafiar, gente, mudar, sair um pouco da zona de conforto. Se deixa esse potinho ali, quando coloca um dia no mês, um dia a cada 15 dias, para você se desafiar a fazer coisas diferentes. E aí você tira ali no potinho, se você não quiser, assim, ficar se sabotando, né? Ai, tal dia eu vou no restaurante. Ai, não sei se eu vou não. Então, bota ali o negócio e cumpre. Dá para fazer também roleta na internet, né? Tem algumas roletas assim, super coloridas, é só vocês pesquisarem. E aí você escreve ali tudo que você tem vontade de fazer de diferente. E bota a roleta para girar, o que sair você vai e faz. Se desafia. É isso aí, mana. Essa é a palavra do nosso, do nosso episódio de hoje. Se desafia. Se Se desafiar. desafia e deixa a mudança vir aí. Porque 2025 é um ano de mudança, de renovo, como todos os anos foram. Mas, enfim, De agora que a gente é coragem. adulta, que a gente entende, de coragem. Tenha coragem, se desafie. Não só para 2025, mas para todas as mudanças diárias que acontecerem na tua vida. E pra gente também. É uma coisa que a gente vai tentar levar também. Bom, o episódio foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Anotem temas aí que vocês querem que a gente traga. Comentem o que vocês acharam sobre esses temas. A gente quer muito ouvir a opinião de vocês, conversar mais com vocês. E é isso. Obrigada por ter escutado a E, gente. gente, Um beijo. não esqueçam de seguir o nosso Instagram. É Verdade. conexão.pod, com D mudo. E sigam lá. Nós também temos canal no YouTube. E é isso aí. Beijos. Beijo.